Você acorda às 6 da manhã com o barulho do WhatsApp apitando. É o fornecedor de carne avisando que o boleto vence hoje e que, se não pagar, a entrega de amanhã está suspensa. Você abre o aplicativo do banco, o coração dá aquela acelerada e... o saldo está no vermelho. De novo. Mas como? Ontem a chapa não parou um segundo. O delivery bombou. Você viu o motoboy saindo com bag atrás de bag. O dinheiro entrou. As notificações do iFood não paravam de chegar. Mas na hora de pagar o boleto da proteína, o caixa está seco. É aqui que o desespero bate. É aqui que você começa a se perguntar se está trabalhando para o seu negócio ou se o seu negócio virou um monstro que engole cada centavo que você produz. Seja bem-vindo ao campo de batalha. Eu sou o Jonathan, e hoje a gente vai abrir o capô dessa máquina quebrada que você chama de empresa. O problema não é o seu hambúrguer, o problema não é o seu atendimento. O problema é que você está sangrando por uma ferida invisível chamada capital de giro. E se você não estancar isso agora, não importa se você vender 10 ou 10 mil burgueres por dia, você vai quebrar vendendo muito. Deixa eu te apresentar o Rafael. O Rafael tem 41 anos e realizou o sonho que muita gente aqui tem. Abriu a sua própria hamburgueria. Ele investiu o que tinha, comprou uma chapa de primeira, montou um cardápio enxuto com um smash de respeito e um blend que é sacanagem de tão bom. O Rafael é o cara que entende de ponto de carne, entende de maionese artesanal, mas quando o assunto é o fluxo do dinheiro, ele trava. Na semana passada, eu sentei com o Rafael no balcão da loja dele antes de abrir. Ele estava com as mãos na cabeça, olhando para uma planilha de papel de pão. Ele me disse: Jonathan, eu não entendo. O faturamento subiu 20% no mês passado. Eu bati meu recorde de vendas. Mas eu tive que pegar dinheiro no cheque especial para pagar o aluguel. Para onde foi esse dinheiro? Eu estou sendo roubado? Eu olhei para ele e disse: Rafael, ninguém está te roubando, cara. Você que está dando um tiro no próprio pé sem saber. Você está confundindo faturamento com disponibilidade. O cenário do Rafael é o clássico caos operacional. Ele compra a carne à vista ou com 7 dias de prazo, porque o fornecedor dá um descontinho de 5%. Ele compra as embalagens em estoque grande para não faltar. Mas, do outro lado, o cliente dele paga no cartão de crédito e o dinheiro só cai daqui a 30 dias. Ou pior, ele vende pelo aplicativo de entrega que segura o repasse por semanas. Percebe o abismo? O dinheiro sai hoje, mas só entra daqui a um mês. Esse buraco no meio do caminho é o que a gente chama de ciclo financeiro. E para manter esse buraco preenchido, você precisa de oxigênio. Esse oxigênio é o capital de giro. Sem ele, você sufoca. O Rafael estava vivendo o efeito esponja. Ele achava que, quanto mais vendia, mais dinheiro teria. Só que na hamburgueria dele, cada venda nova exigia mais estoque de carne, mais pão, mais insumos pagos no curto prazo. Como o recebimento era no longo prazo, quanto mais ele vendia, mais ele precisava antecipar dinheiro ou usar o limite do banco. Ele estava crescendo, mas esse crescimento estava devorando o caixa dele de dentro para fora. Eu perguntei para ele: Rafael, quanto você tem hoje guardado especificamente para garantir que a operação não pare se as vendas caírem amanhã? Ele me olhou com uma cara de quem viu um fantasma. Guardado, Jonathan? Eu uso o que entra hoje para pagar o que venceu ontem. Ali eu vi que a ferida era profunda. O Rafael estava operando no modo sobrevivência, no giro louco. Ele não tinha uma empresa, ele tinha uma pirâmide financeira onde o cliente de hoje pagava o fornecedor da semana passada. Um tropeço, uma chuva forte que derrubasse as vendas de um sábado e o castelo de cartas dele desabaria. Neste roteiro, eu vou te mostrar exatamente o que eu mostrei para o Rafael. Vou te ensinar a calcular esse número mágico que vai te devolver o sono. Eu vou te mostrar por que vender muito pode ser a pior coisa que pode acontecer com você se você não souber o que está fazendo com o seu fluxo. E no final, eu vou revelar o segredo que separa os donos de hamburgueria que enriquecem daqueles que só trocam figurinha com o banco. O Rafael achava que o problema era o preço do quilo do acém. Mal sabia ele que o inimigo morava no calendário e não na balança. Se você se sente como o Rafael, se você sente que o dinheiro some como fumaça assim que sai da chapa, fica comigo. A gente vai descer no detalhe.
Vou te ensinar a parar de ser um pagador de boletos desesperado para se tornar um estrategista de capital. O caos da rotina do Rafael é o caos de 90% dos pequenos empresários no Brasil. Ele corre para o mercado para aproveitar uma promoção de queijo cheddar, gasta R$ 2.000 que não estavam previstos e na quarta-feira descobre que não tem dinheiro para o gás. É uma gestão baseada no "eu acho que dá". E no jogo dos negócios, achar é o primeiro passo para fracassar. Abra bem os ouvidos agora. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, mas caixa é rei. Se você não entender que o tempo entre pagar e receber é o seu maior sócio oculto, você já perdeu. Estou pronto para abrir a caixa preta do capital de giro do Rafael e te mostrar como ele saiu do vermelho para a clareza total. Mas antes, você precisa entender que a lógica que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar para o próximo nível. Você está pronto para quebrar o seu modelo mental antigo? Perfeito! Vamos aprofundar na teoria que dói no bolso, mas cura a empresa. Parte 2. A virada de chave e o conceito. O Rafael me olhou com aquela cara de quem tomou um soco no estômago. Ele achava que capital de giro era o dinheiro que sobrava. Eu tive que parar tudo, tirar o avental dele e sentar na mesa do canto. Rafael, eu disse, esquece o lucro por um segundo. Esquece o sabor do seu burger. Vamos falar de tempo. O capital de giro não é um estoque de dinheiro. Ele é uma ponte de tempo. A maioria de vocês, assim como o Rafael, comete o erro fatal de achar que o lucro resolve tudo. Ah, Jonathan, meu burger custa R$ 15 para fazer e eu vendo por R$ 35. Tenho R$ 20 de margem, estou rico. Errado. Se você paga os R$ 15 hoje e só recebe os R$ 35 daqui a 30 dias, você não está rico. Você está com um buraco de R$ 15 no bolso durante um mês inteiro. Multiplica isso por 1.000 vendas e você tem um rombo de R$ 15.000 que precisa sair de algum lugar. Se esse dinheiro não está no seu caixa, ele vai vir do cheque especial. E o juro do banco vai comer os seus R$ 20 de lucro mais rápido do que um cliente faminto come um combo de batata frita. A nova lógica do Jonathan Business é baseada em 3 pilares que o Rafael nunca tinha ouvido falar: o ciclo econômico, o ciclo operacional e, o mais importante, o ciclo financeiro. Ciclo operacional é o tempo total da sua correria. Começa no dia que você compra a carne e termina no dia que o cliente te paga. Na hamburgueria do Rafael, ele compra o estoque na segunda-feira, produz e vende na sexta, mas o iFood só paga ele em 15 ou 30 dias. O ciclo operacional dele era de quase 40 dias. Ciclo econômico é quanto tempo a mercadoria fica parada com você. O pão que ele comprava em excesso, para garantir, ficava 4 dias no estoque. Dinheiro parado é dinheiro perdendo valor e ocupando espaço. Ciclo financeiro. O vilão. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. É o tempo entre o dia que você tira o dinheiro do bolso para pagar o fornecedor e o dia que o dinheiro da venda finalmente volta para você. Eu peguei uma caneta e desenhei na toalha de papel do Rafael. Cara, se você paga o fornecedor em 7 dias, mas o cartão te paga em 30, você tem 23 dias de descaminho financeiro. Durante 23 dias, você é o banco do seu cliente. Você está financiando o jantar dele com o seu próprio sangue. O Rafael arregalou os olhos. Ele percebeu que o sucesso dele estava matando o caixa. Quanto mais ele vendia no crédito, maior ficava o tempo que ele precisava sustentar a operação sem ver a cor do dinheiro. É o que eu chamo de overtrading. Você cresce mais rápido do que sua capacidade de financiar esse crescimento. É como tentar correr uma maratona prendendo a respiração. Uma hora, o pulmão estoura. Para virar essa chave, eu ensinei ao Rafael a regra de ouro da gestão de giro. Estique o prazo com quem você deve e encurte o prazo de quem te deve. Parece simples, né? Mas o Rafael fazia o contrário. Ele tinha medo de negociar com o fornecedor de proteína e aceitava qualquer prazo ridículo de 5 dias. Em compensação, para agradar o cliente, ele aceitava todas as bandeiras de cartão sem negociar taxa de antecipação. Ele estava sendo espremido pelos 2 lados. Jonathan, então eu tenho que parar de vender no cartão? Ele perguntou desesperado. Claro que não, Rafael.
Você tem que aprender a calcular a sua necessidade de capital de giro, NCG. Você precisa saber exatamente quantos reais você precisa ter parados para que a engrenagem gire sem você ter que ligar para o gerente do banco implorando por crédito. A NCG é o termômetro da saúde da sua hamburgueria. Se ela for positiva e alta, você está em perigo. Significa que você precisa de muito dinheiro próprio para manter as portas abertas. O objetivo do Jonathan Business é reduzir essa necessidade ao máximo, chegando, se possível, no mundo ideal onde o seu fornecedor te financia. Ou seja, você recebe do cliente antes mesmo de ter que pagar quem te vendeu a carne. Eu expliquei para ele que o capital de giro não é um vilão, mas um indicador de eficiência. Se você tem muito estoque parado, sua NCG sobe. Se você tem muita conta a receber demorada, sua NCG sobe. Se você paga tudo à vista, sua NCG explode. O Rafael começou a entender que a hamburgueria dele não era só sobre fazer o melhor smash da cidade. Era sobre gerir o fluxo desse oxigênio chamado dinheiro. Ele percebeu que cada saco de batata congelada que ele comprava a mais e deixava no freezer por 2 semanas era, na verdade, maços de notas de R$ 50 congeladas que ele não podia usar para pagar a conta de luz. Entendeu a lógica, Rafael? O seu lucro está preso no seu estoque e no prazo do seu cartão. Ele existe no papel, mas não existe no seu bolso. Ele baixou a cabeça e disse: Jonathan, eu sinto que estou nadando contra a maré. Como eu calculo isso na prática sem ser um gênio da matemática? Eu sorri. Agora você falou a minha língua. Vamos sair da teoria e ir para o campo de batalha. Vou te mostrar a conta que vai mudar o seu jogo. Nessa virada de chave, o Rafael entendeu que vender não é o fim do processo, é só o meio. O processo só acaba quando o dinheiro cai na conta e o lucro líquido está disponível, livre de obrigações. Antes disso, é tudo ilusão de ótica. Se você está aí achando que faturamento alto é sinal de sucesso, você está no mesmo estágio que o Rafael estava, a um passo do abismo. O capital de giro é o que permite você aproveitar oportunidades. Sabe aquele fornecedor que oferece 20% de desconto se você comprar um lote grande de embalagens? Você só consegue aproveitar se tiver giro. Se não tiver, você paga mais caro no picado e diminui sua margem. Percebe como é um ciclo vicioso? Quem não tem giro, paga mais caro para trabalhar, lucra menos e tem menos giro ainda. A gente vai quebrar esse ciclo agora. Vou te mostrar como o Rafael colocou ordem na casa e como você vai calcular, centavo por centavo, o que precisa para nunca mais passar sufoco com boleto de fornecedor. Para você calcular o seu capital de giro, você precisa de 3 números mágicos. Sem eles, você está dirigindo no escuro a 120 km/h. Contas a receber. Quanto dinheiro de vendas que você já fez está preso na mão das operadoras de cartão e aplicativos? No caso do Rafael, ele tinha R$ 45 mil para receber nos próximos 30 dias. Ele achava que estava rico. Estoque. Quanto dinheiro tem parado na sua prateleira e no seu freezer? Fomos conferir. Entre blends, queijos, batatas e embalagens, o Rafael tinha R$ 12 mil imobilizados. Contas a pagar. Fornecedores. Quanto você deve para quem te vendeu a mercadoria? O Rafael devia R$ 18 mil para os próximos 15 dias. A conta é simples. Contas a receber, plies estoque. Contas a pagar. Necessidade de capital de giro, NCG. No caso do Rafael, 45 mil plies, 12 mil, 18 mil, 39 mil reais. Rafael, eu disse batendo na mesa, você precisa de 39 mil reais parados no seu caixa só para a sua hamburgueria não quebrar enquanto espera o dinheiro dos clientes entrar. Você tem esse dinheiro? Ele engoliu seco. Jonathan, eu tenho 2.500 na conta. Aí está o buraco. O Rafael estava operando com um déficit de giro de mais de 36 mil reais. Ele sobrevivia antecipando as taxas do cartão, ou seja, ele pagava 2%, 3%, às vezes 5% para o banco devolver o dinheiro dele mais cedo. No final do ano, ele entregava um carro popular de presente para o banco em taxas de antecipação. A execução prática. O plano de choque. Eu dei 3 ordens para o Rafael que você precisa anotar agora. Ajuste de estoque, JIT, Just in Time. O Rafael comprava carne para 15 dias para ficar tranquilo.
Eu proibi. Hamburgueria trabalha com produto fresco. Passamos a comprar para 3 dias. O dinheiro que ficava congelado no freezer voltou para a conta corrente. Reduzimos o estoque de 12 mil reais para 4 mil reais. Liberamos 8 mil reais de oxigênio na hora. Negociação de prazos. Ele pagava o fornecedor de pão em 7 dias. Eu fiz ele ligar pro cara na minha frente. Ou você me dá 21 dias, ou eu vou comprar do concorrente que já me ofereceu 28. O fornecedor chiou, mas cedeu para 15 dias. Já ganhamos mais uma semana de fôlego. A taxa de antecipação 0. Criamos o combo do Pix. Todo cliente que pagasse no Pix ganhava um molho artesanal ou um desconto de 5%. Por quê? Porque o Pix cai na hora. O dinheiro entra no caixa antes de eu ter que pagar o fornecedor. O Pix é o melhor amigo do seu capital de giro. Quebra de padrão. O desafio do custo fixo oculto. No meio da nossa consultoria, o compressor da geladeira de bebidas do Rafael estourou. R$ 2.800 de conserto. O Rafael entrou em pânico. Jonathan, não tenho esse dinheiro. Eu olhei para ele e disse: isso acontece porque você não incluiu a reserva de emergência operacional no seu cálculo de giro. O seu capital de giro não serve só para comprar pão, ele serve para a sua empresa não morrer quando a vida acontece. Muita gente acha que capital de giro é só para a mercadoria. Errado. Ele tem que cobrir seus custos fixos, aluguel, luz, funcionários, pelo tempo que o seu ciclo financeiro demora para completar. Se o seu ciclo é de 30 dias, você precisa ter no mínimo o valor de 1 mês de custos fixos guardado. Se o seu aluguel e folha custam 10 mil, você precisa de 10 mil de gordura. O Rafael começou a suar frio. Ele percebeu que a planilha dele era uma fantasia. Ele estava operando no limite do limite. Mas, Jonathan, como eu vou juntar esse dinheiro se eu mal pago as contas? Eu respondi: cortando a gordura da operação e parando de ser o banco dos outros. A partir de hoje, você não antecipa mais cartão para pagar luxo. Você só antecipa o estritamente necessário para pagar o fornecedor e o resto você vai deixar acumular para formar o seu colchão. A gente desenhou um plano de 6 meses. Cada real economizado na renegociação com fornecedores não ia para o bolso do Rafael, ia para uma conta separada chamada fundo de giro. O passo a passo é esse. Mapeie suas datas. Quando sai o dinheiro? Quando entra, reduza o estoque. O que não está na chapa hoje não deveria estar no seu estoque, dentro do limite da segurança. Pix é rei. Force a entrada de dinheiro à vista. O Rafael saiu daquela tarde com a cabeça fervendo. Ele entendeu que gerir uma hamburgueria é 20% sobre o ponto da carne e 80% sobre o ponto do dinheiro. Mas ainda falta uma coisa. O segredo que ninguém te conta sobre o que acontece quando você finalmente domina o giro. Existe uma win condition, condição de vitória, que transforma um dono de lanchonete em um empresário de verdade. O Rafael estava ali, sentado comigo, com aquele guardanapo todo rabiscado na frente dele. Dava para ver nos olhos dele que a ficha tinha caído. Sabe aquele momento em que o empresário para de ser um operador de chapa e começa a ser um dono de negócio? Foi ali. Ele me olhou e fez a pergunta que todo mundo faz quando entende o jogo. Jonathan, eu entendi a conta. Entendi que meu buraco é de 39 mil reais. Mas e agora? O que acontece quando eu chegar nesse número? Eu vou finalmente poder tirar férias? Vou poder trocar de carro ou comprar a caminhonete que eu sempre quis? Eu olhei bem no fundo dos olhos dele e dei a resposta que separa os amadores dos donos de império. Eu disse: Rafael, escuta com atenção. O capital de giro não é o seu lucro para você gastar com luxo. Ele é o seu seguro de liberdade. Quando você atinge o seu capital de giro ideal, acontece uma mágica silenciosa. Você para de trabalhar para o banco e o banco começa a ter medo de você. Você deixa de ser uma presa e vira um predador no mercado. O grande segredo que ninguém te conta naquelas palestras motivacionais de palco, mas que a gente aprende sentindo o cheiro de gordura e o calor da cozinha, é que o capital de giro é a sua maior arma de guerra. Não é só um monte de dinheiro parado na conta, é munição. Deixa eu te contar o que aconteceu com o Rafael exatos 4 meses depois daquela nossa conversa no balcão da hamburgueria. Ele foi disciplinado. Ele seguiu o plano de choque que eu ensinei.
Ele parou de comprar estoque para o mês inteiro, começou a fazer o combo do Pix para o dinheiro cair na hora e parou de fazer aquela retirada de dinheiro do caixa toda vez que chegava um boleto pessoal em casa. Ele separou o CPF do CNPJ com uma faca de açougueiro. Em 120 dias, o Rafael conseguiu acumular 18 mil reais no fundo de giro dele. Ainda não eram os 39 mil que a gente calculou como ideal, mas já era um oxigênio que ele nunca tinha sentido antes. Foi aí que a vida testou se ele tinha aprendido a lição. O fornecedor principal de batata congelada dele, um cara que atende a região inteira, ligou numa terça-feira à tarde, desesperado. O cara tinha recebido um carregamento gigante, mas o caminhão de entrega dele quebrou e ele precisava desovar o estoque para liberar espaço no galpão refrigerado para outra carga que estava chegando. O preço normal da caixa de batata era R$ 120. O cara ofereceu para o Rafael por R$ 70. R$ 50 de desconto por caixa. Mas a condição era brutal. Pagamento à vista, no Pix, para um lote de 60 caixas. O Rafael de 4 meses atrás, aquele Rafael endividado e sem giro, ia desligar o telefone e chorar no estoque, porque ele não teria R$ 4.200 para aproveitar essa chance. Ele ia continuar pagando caro na batata e vendo a margem dele sumir. Mas o novo Rafael, o estrategista, tinha o dinheiro. Ele não precisou pedir autorização para o gerente do banco, não precisou pagar juros de cheque especial. Ele simplesmente abriu o aplicativo e fez o Pix. Sabe o que aconteceu depois disso? O custo de mercadoria vendida dele, o famoso CMV, despencou. A margem de lucro de cada combo de hambúrguer com batata subiu quase 18% só naquela única jogada. Ele usou o capital de giro para gerar ainda mais lucro. Percebe a diferença? Dinheiro no caixa não é dinheiro morto. É dinheiro que trabalha para você enquanto você dorme. O Rafael usou o fôlego financeiro para comprar mais barato, o que aumentou o lucro dele, o que gerou mais capital de giro. É um ciclo virtuoso que não tem fim. Agora, olha a diferença brutal entre quem você é hoje e quem o Rafael se tornou. O Rafael de antigamente vivia no caos. O estoque dele era para 15 ou 20 dias, ou seja, o dinheiro dele estava literalmente congelado dentro de um freezer, correndo o risco de estragar ou de ser roubado. Hoje, o estoque dele é para no máximo 3 dias. O produto é mais fresco, o cliente sente a diferença no sabor e o dinheiro circula na conta. Antigamente, o Rafael recebia 90% das vendas no cartão de crédito para cair daqui a 30 dias. Ele era o banco dos clientes dele. Hoje, com a estratégia do Pix e a negociação de taxas que eu ensinei, ele recebe 70% do faturamento no mesmo dia ou no dia seguinte. O fluxo de caixa dele inverteu. Antes ele pagava para trabalhar. Hoje ele recebe antes de pagar. A maior vitória do Rafael, a win condition de verdade, não foi o dia em que ele bateu o recorde de vendas. Foi uma segunda-feira de manhã, dia 10 do mês. O dia em que vencem a maioria dos boletos de fornecedor e o aluguel. O Rafael abriu o banco, viu que tinha 25 mil reais para pagar de obrigações, olhou o saldo e viu que tinha 60 mil reais disponíveis. Ele pagou tudo com um clique, sem suar, sem o coração acelerar, e ainda sobrou dinheiro para investir em uma nova fritadeira de alta performance que ia dobrar a velocidade da cozinha. Nesse dia, o Rafael deixou de ser um escravo da própria empresa para se tornar o mestre do destino dele. O capital de giro deu a ele o poder de dizer não. Ele disse não para um fornecedor de carne que tentou empurrar um preço abusivo. Ele disse não para as taxas absurdas de antecipação do banco. Ele disse não para o desespero. Se você está assistindo isso e sente um nó na garganta, é porque você sabe que o seu balde está furado. Você vende, vende e vende, mas o dinheiro vaza pelo tempo que você demora para receber e pela bagunça do seu estoque. O capital de giro é a massa que veda esses furos. O Rafael hoje tem paz. Ele viajou com a família pela primeira vez em 5 anos, não porque a hamburgueria parou, mas porque a hamburgueria agora tem uma estrutura financeira que não depende dele estar lá em cima da chapa 24 horas por dia. Mas deixa eu te dar a real, sem filtro. Entender a teoria e não aplicar o que eu te ensinei aqui é a mesma coisa que ver o cardápio e não comer. É inútil.
Se você fechar esse vídeo agora e continuar aceitando prazos de 30 dias sem reserva, se continuar comprando estoque para o mês inteiro só para sentir que tem mercadoria, você merece continuar no vermelho. O mercado é um organismo vivo que devora quem é preguiçoso com os números. O que eu fiz com o Rafael foi colocar um espelho na frente dele. Eu mostrei que a gestão dele era feia, desorganizada e perigosa. Eu fiz ele encarar o monstro para poder domar o monstro. E você? Vai continuar fugindo da sua planilha ou vai assumir o controle dessa máquina? O tempo de brincar de lojinha acabou. O tempo de amadorismo foi enterrado. Agora é a era do Jonathan Business, onde o lucro é planejado e o caixa é protegido como se fosse a sua vida, porque no mundo dos negócios ele é. Se você quer o mapa completo, se você quer que eu pegue na sua mão como peguei na do Rafael e te mostre cada conta, cada negociação e cada passo para sair desse sufoco, eu tenho um convite para você. Mas já vou avisando, não é para quem quer milagre. É para quem está disposto a sangrar um pouco agora para não morrer amanhã. Comenta aqui embaixo agora. Quero o meu giro. Se você comentar isso, eu vou entender que você faz parte dos 1% que cansaram de ser empregados da própria empresa e decidiram ser patrões de verdade. Eu vou te enviar o caminho das pedras para você nunca mais ser refém de um boleto de carne ou de um gerente de banco. O Rafael escolheu a liberdade. E você? Vai escolher o quê? O seu próximo passo define se você vai ser um case de sucesso ou apenas mais uma estatística de empresa que fechou em menos de 2 anos. Eu sou o Jonathan. A gente se vê no topo ou no balcão de quem aprendeu a contar cada centavo.